Pessoal, boa madrugada, ou bom dia, boa tarde ou boa noite, independente se você está assistindo ao vivo ou se você está assistindo essa live já gravada aqui pelo Instagram ou pelo YouTube, né? A Suelen entrou, abração, seja muito bem-vinda. E hoje, por causa do contratempo, né, eu tive que fazer a live agora de madrugada. Estava orando agora há pouco, louvando meu Deus, e eu decidi, eu vou fazer a live mesmo de madrugada hoje, porque geralmente nas madrugadas, não sei se você já parou para pensar nisso, mas durante as madrugadas existem alguns horários específicos. A gente aprende lá no Salmo 91 que existem horários específicos que o reino das trevas trabalha com mais intensidade. Por exemplo, meio-dia, né? Tá falando ali sobre a peste perniciosa que assola o meio-dia. Também o salmista ele vai nos falar sobre o terror noturno. Então, geralmente de madrugada você pode perceber que existem muitas pessoas que acordam com um desejo suicida na sua mente durante as madrugadas. É nas madrugadas que geralmente o inimigo ele começa a afrontar a pessoa e a perturbar o sono da pessoa. Então eu decidi, rapaz, eu estava louvando aqui, não deu para me fazer a live 6 horas da tarde como eu prometi, mas eu não vou deixar de fazer, vou fazer agora de madrugada. E hoje, pessoal, nessa live de hoje vai ser um pouco diferente, porque hoje eu vim meio que despreparado, eu não vim aqui com uma palavra pronta, né? Eu vim aqui de forma espontânea, estava adorando meu Deus e eu decidi fazer agora, né? Então eu queria tirar esse momento para a gente estar orando, né? Para a gente estar orando pela nossa vida. Eu queria estar orando pela vida de cada pessoa que vai participar dessa live, cada pessoa que vai assistir isso aqui gravado, né? Porque muitas das vezes, pessoal, nessa era digital, né? Quem é que tá falando aí? É a Kelly, né? Pai do Senhor, minha irmã, seja bem-vinda. Então, geralmente nessa era digital que nós vivemos, é comum você assistir uma dança do TikTok pelo Instagram. É comum você assistir um cara cantando no Instagram. Mas dificilmente, na hora que aparece um sujeito do nada de madrugada no Instagram orando, o pessoal acha estranho, né? Então a gente tem que quebrar esse paradigma, né? A gente tem que aproveitar essa forma de comunicação que nós temos hoje, que é o Instagram, que é o Facebook, que é as diversas redes sociais, e usar isso para interceder, para orar por cura. Quando eu começar a orar aqui, pode ser que aconteça que tenha gente que vai assistir essa live aqui gravada e demônio vai embora, né? Enfermidades vão ser quebradas na vida da pessoa. E geralmente quando eu estou fazendo esse tipo de trabalho devocional, não é a primeira vez que eu faço. Ali no início da pandemia, no começo de 2020, eu me lembro que eu juntei com meu irmão Paulinho e a gente decidiu, rapaz, bora marcar de todo dia fazer uma live. Pessoal, e todo dia a gente estava fazendo live, aquele período que não estava nem tendo culto nas igrejas. E foi sensacional, né? Muita gente descrente participando da live, agradecendo a palavra, agradecendo as orações, as músicas, né? E geralmente quando eu estou fazendo esse tipo de trabalho, eu também estou me edificando. Porque geralmente quando a gente se apresenta com esse trabalho de pregar na internet, orar pelas pessoas na internet, as pessoas começam a ver a gente de uma forma muito elevada. Isso que é um erro, né? Porque quando eu estou fazendo isso, quando eu estou pregando, eu estou pregando para mim mesmo, porque a palavra não é minha, a palavra é do Senhor. Eu sou apenas um porta-voz da palavra do Senhor. Se eu fosse contar para vocês, pessoal, os meus problemas pessoais, que inclusive eu estou enfrentando agora atualmente, você nem iria parar para me ouvir, né? Então o Davi é uma pessoa cheia de problema, cheia de dificuldade, mas é o seguinte, a minha fé está no Deus Criador, né? A minha fé está no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É por isso que todas as vezes que eu prego, eu também sou edificado, eu sou curado, eu sou renovado. Uma vez um servo de Deus disse que quando nós nos colocamos à disposição de fazer a obra de Deus, nós curamos as feridas das outras pessoas através do poder do Espírito Santo em nós, e ao mesmo tempo que Deus vai agindo através de nós, o Senhor ele vai nos renovando, ele vai nos curando. O apóstolo Alfredo, ele falou lá no congresso uma frase que foi uma das frases que mais me impactou no congresso da Igreja Batista da Paz, né? O que Deus não faz em mim, ele faz através de mim. Tudo bem? Então, por exemplo, tem problemas pessoais meus, que talvez tenham pessoas que estão assistindo essa palavra aqui, que enfrentam o mesmo problema, né? Pode ser que eu seja curado daqui a um ano, e pode ser que a pessoa que está me ouvindo, que está passando pelo mesmo problema que eu,
ela seja renovada depois que eu ouvir essa palavra aqui. Então, o que Deus não faz em mim, em um certo momento da minha vida, Ele pode fazer através de mim, né? Então não é necessário que eu seja uma pessoa totalmente realizada, ou uma pessoa totalmente perfeita em cada instância da minha vida para que Deus me use, né? Ou seja, porque muitas das vezes quando a gente vai querer se colocar à disposição da obra de Deus, a gente tem essa mania errada de querer ser uma pessoa bem resolvida. Rapaz, eu vou me tornar primeiro um homem bem resolvido em cada área da minha vida, e aí eu vou me deixar ser usado como instrumento de Deus. Mas isso é um pensamento errado, porque você percebe que o próprio apóstolo Pedro, já estou pregando, pessoal, aqui eu disse para vocês que hoje eu não tinha preparado nada, eu já estou falando aqui o que o Senhor está me conduzindo para falar, né? Então, o apóstolo Pedro, ele foi um homem apaixonado por Cristo, mas você percebe que o Pedro, que pregou lá em Atos dos Apóstolos, em Atos capítulo 2 e capítulo 3, ali no Pentecostes, era um Pedro totalmente diferente daquele Pedro que negou Jesus. Ou seja, não é porque Pedro, em certo momento da vida dele, ele negou Jesus, que ele não era crente, que ele não era salvo. Ou seja, ele já era salvo. Naquela época, antes de Jesus morrer e ressuscitar, Pedro já expulsava demônios, já curava enfermos, já pregava a mensagem do reino. Mas Deus ele começou a trabalhar na vida de Pedro, e durante toda essa caminhada que ele ia pregando a mensagem do reino, que pessoas iam se tornando livres dos espíritos maus, pessoas iam se arrependendo através da pregação de Pedro, você percebe que durante toda essa caminhada, Pedro ele foi crescendo em maturidade, né? Então é a mesma coisa que eu estou fazendo, você está fazendo aqui. Quando eu estou pregando, eu também estou crescendo em maturidade. Eu estou sendo edificado pela palavra de Deus, assim como você está sendo edificado. Mas eu quero ler um texto aqui rapidamente com vocês, que é um texto que está lá em Efésios 6, né? Verso de número 11, que diz o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual em regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Portanto, estai firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, ou com o cinturão da verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os vossos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, e tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém, queridos? Pessoal, não vai dar para me destrinchar esse texto todo, porque aqui é uma devocional curta, né? Então iria exigir um tempo maior, e eu ia entediar vocês pregando detalhe por detalhe desse texto. Mas eu quero focar em uma coisa aqui. Primeiro, todas as vezes que nós vemos esse texto, a primeira coisa que vem na nossa mente é batalha espiritual. E Paulo também está falando a respeito de um dia mau, que todos nós estamos sujeitos ao dia mau. Vai ter o dia mau está falando daquele período da sua vida que a vontade que dá é de você desistir de tudo, de você chutar o balde, desistir da fé, desistir dos teus sonhos, desistir dos projetos de Deus para a tua vida. Mas quando nós falamos em batalha espiritual, geralmente nós cometemos o erro de pensar em apenas estações da vida, né? Mas o que Paulo está falando aqui é o seguinte, que a armadura de Deus, ela precisa fazer parte de nós em todo o período da nossa vida. Ou seja, a armadura espiritual, ela antecede o dia mau. Paulo diz, primeiro ele nos orienta dizendo que nós devemos tomar toda a armadura de Deus assim que nós começarmos a nossa caminhada com Cristo, para que no momento em que o inimigo agir contra nós, no dia que nós estivermos no dia mau, nós já estamos preparados, nós já estamos munidos com a armadura de Deus, né? E o texto deixa bem claro que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra
os principados, né? Aqui principado está falando do príncipe desse mundo que é Satanás e dos vários súditos de Satanás, né, que dominam este mundo. E quando fala aqui em governantes das trevas, está falando a respeito de homens que são instrumentos de Satanás para afrontar o povo de Deus, para afrontar a humanidade. Então muitas das vezes o diabo ele age através dos seus súditos, que são os demônios, a terça parte dos anjos que desceu com ele, e muitas das vezes ele também age através de homens, né? Quando a gente vai ler lá, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 3, diz que os últimos dias seriam marcados por serem dias nos quais os homens se tornariam maus e gananciosos. Então a marca principal dos últimos tempos é que homens maus seriam instrumentos usados por Satanás para nos afrontar. Ou seja, se antigamente o nosso problema era apenas os demônios, agora o problema se torna maior. O problema é que o inimigo muitas das vezes ele vai usar pessoas e muitas das vezes até gente dentro da nossa casa para nos afrontar. Então quando nós falamos a respeito da armadura de Deus, antes de falar sobre batalha espiritual, o texto está falando a respeito sobre uma armadura que nós devemos carregar durante toda a nossa vida. Querido, antes de você se render a Cristo, você era escravo do diabo, escravo do pecado. E quando você se rende a Cristo, você se torna um soldado de Cristo. E um soldado não pode andar sem a armadura de Deus. Agora eu vou falar algo para chocar você. Eu não vou demorar muito, mas quando nós falamos, muitas das vezes, acho que por causa dessa nossa cultura meio pentecostal raiz, que tem um seu lado bom, mas tem um seu lado ruim também, né? O lado bom é porque essa raiz pentecostal nossa, Batista Renovada, nos faz ser cristãos fervorosos, que amam a presença e o poder do Espírito Santo, que amam buscar experiências diárias com Deus, como é o tema dessa nossa série aqui desses dias. Mas nós cometemos um erro de achar que o cristão ele simplesmente nasceu para vencer. Ou seja, Jesus ele me salvou para me vencer nesse mundo. Pessoal, e a realidade não é essa. Esse mesmo Paulo que está falando sobre a armadura espiritual, Paulo ele não venceu no mundo. No mundo, se você for prestar atenção na vida de Paulo, na vida de Pedro e dos demais apóstolos, nesse mundo terreno eles foram os mais derrotados, né? Ou seja, Paulo ele vai falar em uma certa carta dele que os apóstolos, ele e os outros apóstolos, são tratados como escória desse mundo. Nós sofremos perseguição, somos açoitados, muitas das vezes difamados, jogados em prisão, insultados, sendo escarnecidos pelos inimigos de Deus. Então, se você for prestar atenção na vida desses homens de Deus no mundo, eles não venceram. E eu vou chocar você, mas você vai entender. Eu vou já terminar aqui, né? Eu não vou focar no texto todo, que não dá tempo. Mas, provavelmente, poucos de nós que fazemos parte do corpo de Cristo vamos vencer nesse mundo. Sabe por quê? O texto Paulo já está falando. O príncipe desse mundo é Satanás. Queridos, quando Adão e Eva comeram o fruto proibido, a partir daquele momento, o homem, o ser humano, nós perdemos a autoridade sobre esse mundo. E a autoridade ela foi passada para o príncipe desse mundo, que é Satanás. É por isso que é necessário nós nos rendermos a Cristo, porque Cristo ele veio como o segundo Adão para retomar essa autoridade novamente. Mas uma coisa é certa, queridos, Agostinho, um certo servo de Deus ali do 4º século, tem um livro dele chamado Cidade de Deus. Ele diz que o maior erro do servo de Deus é viver com a mente focada nas vitórias desse mundo. Queridos, independente se a sua vida nesse mundo vai dar certo ou não, uma convicção nós precisamos carregar. O inimigo ele não consegue tocar na nossa alma. Tem um certo filme ali do Príncipe do Egito, que conta a história ali de quando Moisés ele é enviado por Deus como libertador do povo de Israel. E o povo começa a ficar triste, a chorar, porque por mais que Moisés pedisse, Faraó não libertava o povo. E a gente sabe que Faraó ele é uma simbologia do príncipe desse mundo, que é Satanás. E naquele filme Moisés ele chegou para o povo de Israel e disse: olha, o Faraó ele tem poder sobre vocês. Ele tem poder para matar os vossos filhos. Ele tem poder de vos tirar a vida, de vos perseguir, de vos desanimar, de destruir os vossos sonhos, de destruir o vosso sonho de liberdade.
Mas uma coisa, Faraó, ele não tem autoridade, ele não tem poder para isso. Ele não tem poder de remover a vossa fé. Pessoal, isso que eu vou falar para você também vai chocar. O inimigo, por mais que Deus já tenha profetizado que o fim dele é a derrota, o diabo ele acredita que ele vai ser vitorioso. É por isso que ele tenta nos destruir de todas as formas. É por isso que ele faz de tudo para roubar a nossa fé. Porque o que mais irrita Satanás é exatamente isso, porque nós recebemos um direito que ele não tem mais. O diabo ele era um santo anjo do céu. O diabo ele vivia face a face com Deus. E por causa da sua rebeldia, a herança que pertencia a ele agora pertence a nós, né? Então o diabo, ele acredita mesmo que no final dessa história toda ele vai ser vencedor. Mas uma coisa eu posso confirmar para você: aquele que está em Cristo, aquele que carrega a armadura espiritual de Deus, independente se tem coisas na sua vida que dão errado, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque você não é cidadão desse mundo. Você é cidadão do céu. Agora tem uma coisa, pessoal: toda pessoa que foca a sua mente e as suas energias nesse mundo, essa pessoa ela vai se frustrar, porque nesse mundo o fim é a perdição, porque nesse mundo o fim é a frustração. Eu quero falar um pouco a respeito das armaduras de Deus, né? E nós aprendemos aqui: tomar a armadura de Deus para que possais existir no dia mal. Pessoal, o dia mal ele vai vir, não tem como você fugir. E ele diz o seguinte, né? Tendo cingido os vossos lombos com o cinturão da verdade e vestido a couraça da justiça. Paulo está exemplificando aqui, falando a respeito da armadura do soldado romano. O soldado romano, ele usava um cinturão. E esse cinturão ele era essencial, pessoal, porque se o soldado romano ele tirasse o cinturão, a armadura toda caía. Ele ia ficar nuzão ali no meio de todo mundo. Por isso que a primeira armadura que Paulo ele cita aqui é a verdade, é o cinturão da verdade. Ou seja, se você não tiver o cinturão da verdade, se você não viver pela verdade de Cristo Jesus, se a sua boca não profere apenas a verdade, se a sua palavra não é apenas sim, 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 não, não, como Jesus disse, que a palavra do servo dele deve ser sim, sim, não, não, que passar disso vem do maligno, você está imune. Todo o resto da sua armadura vai cair e você vai se tornar exposto ao inimigo. A segunda armadura que ele cita é a couraça da justiça. Ali está falando sobre aquela couraça que os soldados usavam aqui no peitoral, para proteger das flechas, para proteger do ataque inimigo. E realmente a couraça da justiça, ela está se referindo ali ao nosso coração. Essa parte aqui do peito é a parte que melhor precisa ser protegida quando o soldado ele vai para a batalha. A outra arma que ele usa é calçados os vossos pés na preparação do evangelho da paz. Pessoal, uma coisa é certa: a mensagem que nós pregamos e pela qual nós vivemos, ela é uma boa notícia. E que boa notícia é essa? É a boa notícia de que o Filho de Deus ele veio ao mundo, que ele morreu por nós e ele está presente em nossa vida todos os dias. Eu quero só explicar um pouco aquilo que eu falei ainda agora, para não assustar muito você, que deu a impressão de que eu disse para você que a vida do cristão é ser derrotado. Mas pessoal, a vida do cristão é ser vitorioso nas regiões celestiais. Por mais que Deus ele abra portas na sua vida aqui, por mais que você tenha algumas vitórias aqui nessa vida, graças ao agir de Deus na sua vida, mas a nossa principal vitória ela não é aqui nesse mundo. A nossa principal vitória é estar face a face com Deus lá na glória. Então, quando nós falamos de evangelho da paz, a palavra já está deixando bem clara que aquele que vive por Cristo, esse tem paz de espírito. Aquele que vive por Cristo, ele vive o evangelho da paz, porque essa pessoa ela tem a mente dela ligada nas regiões celestiais. Ou seja, a pessoa que ela vive por Cristo, pessoal, ela não vive desamparada. Você presta atenção que Paulo muitas das vezes ele passou anos sozinho dentro de prisões, preso injustamente, sem ter cometido crime nenhum. Mas Paulo em nenhum momento ele se sentiu só. Pessoal, e essa paz, só quem vive o evangelho de Cristo tem. Tem dias maus que nós nos sentimos sozinhos, mas o cristão que ele tem comunhão com Cristo, ele nunca se sente só. Porque o evangelho ele traz paz. Porque o evangelho
ele nos faz carregar a certeza de que Deus ele nunca nos abandonou e que até mesmo aquilo de ruim que acontece na nossa vida coopera para o nosso bem. Ou seja, pessoal, quem vive por Cristo, esse é guardado por Ele. Ou seja, tem dias maus que você vai passar que é realmente fruto desse mundo de pecado. Mas se você ama a Cristo, se você tem comunhão com Ele, até mesmo o mal que acontece com você, ele vai reverter em bem. Ou seja, Paulo falou que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, o que é viver o Evangelho da Paz? O que é calçar os pés do Evangelho da Paz? Né? Você vê que o Evangelho da Paz ele é simbolizado aqui como sandálias. Ou seja, você viver o Evangelho da Paz é você caminhar em paz com Deus, em paz com Cristo e em paz com todos aqueles que estão à sua volta. Você calçar a preparação do Evangelho da Paz é você estar sempre preparado para anunciar a mensagem que você vive. É você estar sempre preparado para provar que o testemunho pelo qual você vive é verdadeiro. E o texto continua, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não sei se você parou para pensar. A armadura, 90% da armadura espiritual é de defesa. E tem apenas uma armadura aqui que é de ataque, que é a espada do Espírito de Deus, né? Que é a palavra que nós carregamos, que é uma palavra inspirada pelo Espírito de Deus. E tanto o escudo da fé como o capacete da salvação, eles têm praticamente a mesma função. É nos proteger dos ataques do inimigo. E você presta atenção que o capacete da salvação, ele tem a ver com a certeza da salvação. Ou seja, a pessoa que ela tem certeza da salvação, querido, ela não é consumida pela afronta do inimigo. Ou seja, ela não aceita ser julgada pelo inimigo, ser acusada pelo inimigo. Você sabe que o principal, um dos nomes de Satanás é o acusador dos filhos de Deus. A Bíblia diz que o inimigo até hoje ele acusa os filhos de Deus. Mas nós temos um advogado junto ao Pai que intercede por nós e advoga por nós, que é Cristo Jesus. Ou seja, a pessoa que ela carrega o capacete da salvação, que ela tem fé, que ela carrega o escudo da fé, que é a convicção de que Cristo viveu, morreu, ressuscitou e vive entre nós, essa pessoa ela carrega a convicção, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Toda afronta que o inimigo fizer contra mim, toda acusação que ele proferir contra mim, eu repreendo no nome de Jesus, porque o sacrifício de Cristo foi perfeito e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida me libertou. Como Jesus já dizia, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pessoal, essa é a reflexão de hoje. Hoje eu não vim preparado para ministrar uma palavra, eu fui falando aqui. E você que está assistindo gravado, eu quero fazer uma oração por você. Queria que você fechasse seus olhos nessa hora. Seu Deus, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de nós estarmos aqui, Pai, tendo acesso a essa rede social. E uma coisa eu te peço, Senhor, que cada pessoa que participou dessa live e cada pessoa que vai assistir depois esse vídeo gravado, que essa pessoa ela venha receber um renovo da tua parte. Que essa pessoa ela venha carregar uma certeza no seu coração e na sua mente, a certeza de que ela é amada por ti, Deus. A certeza de que tu nos amou primeiro, de que tu nos amou, Senhor, sendo nós ainda pecadores. Meu Deus amado, uma coisa nós te pedimos, que o Senhor venha perdoar nossos pecados, que o Senhor venha limpar toda a sujeira de pecado na nossa alma, na nossa mente, no nosso coração. Nos liberte, Pai, de toda enfermidade na alma, de toda enfermidade na mente, no espírito e no corpo. Se tem alguma pessoa enferma que está nos ouvindo agora nesse vídeo, Pai, uma coisa eu te peço, que o Senhor faça uma obra agora. Como o próprio autor de Hebreus disse, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente. O mesmo Jesus que curou a mulher com fluxo de sangue é o Jesus que está presente agora nessa live. O mesmo Jesus que teve compaixão de Zaqueu, aquele publicano, e entrou na sua casa
e fez uma grande obra na sua vida. É o mesmo Jesus que está presente aqui nessa live. Uma coisa nós te pedimos, Pai, vai curando a enfermidade de toda pessoa que está enferma e está tendo acesso a esse vídeo e a essa palavra, Pai. Toda entidade maligna que está agindo na vida de algum ouvinte aqui, eu repreendo agora na autoridade, no nome de Jesus, que sai agora. Toda entidade maligna, toda obra das trevas, todo laço do passarinheiro, toda peste perniciosa, todo principado que está tirando a paz desse ouvinte e dessa ouvinte, eu repreendo agora na autoridade que é no nome de Jesus Cristo. Pai, nos dê sabedoria, Pai, para que nós acordemos todo dia armados com cada peça da armadura espiritual. Que nós sempre carreguemos, Pai, o cinturão da verdade, Pai. Que a nossa boca venha proferir aquilo que está condizente com a Tua verdade, com o Teu Espírito, Deus. Como Tu mesmo dissestes, a boca fala do que o coração está cheio. Que o nosso coração esteja cheio de Ti. Que o nosso coração esteja cheio da Tua palavra. Que o nosso coração esteja cheio do Teu poder. Que o nosso coração, Pai, esteja cheio da expectativa de Te encontrar e de Te ver face a face, Pai. E que da nossa boca venha a ser proferido apenas o sim, sim e o não, não. Que nós estejamos vestidos com a couraça da justiça, Deus. Que a Tua justiça venha prevalecer na nossa vida e nos nossos passos, Deus. Como Tu mesmo disseste, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados, Pai. Venha saciar nossa sede por justiça. E aqueles que não têm sede de justiça, Pai, eu te peço no nome de Jesus que venha gerar no coração deles uma sede pela justiça do trono de Deus. Que nós venhamos sempre, Pai, carregar o escudo da verdade, o escudo da fé, e o capacete da salvação, a certeza de que nós somos justificados e regenerados por Ti de dia e de noite, Pai. Que nós venhamos carregar, Pai, também a espada do Espírito, para que nós venhamos derrubar o inimigo toda vez que ele se levantar contra nós, Pai. Porque contra a palavra do Espírito o inimigo não consegue prevalecer. Assim eu declaro no nome de Jesus, Deus, a Tua paz, a Tua libertação, e o Teu agir na minha vida e na vida de cada ouvinte. Amém, Pai. Pessoal, obrigado, vocês que participaram da live, você que está assistindo gravado, compartilhe essa live, né? Assista até o final e também assista os episódios anteriores dessa série Experiências com Deus, né? Eu falei ontem, acho que foi ontem, sobre a experiência com Deus que Enoque teve. Enoque, ele foi o primeiro homem na história do mundo a ser arrebatado ainda vivo para o céu, de tanto que ele teve intimidade com Deus, né? Então eu queria que você pesquisasse aqui no Instagram, vá lá no meu canal no YouTube, Evangelho Casca Grossa, Davi Tavares, e você vai ter acesso às devocionais que nós estamos fazendo esses dias. Deus lhe abençoe, pessoal, e até a próxima.